mais novas também. Então, amados irmãos, bom dia. Que a graça de Deus se acenda sobre nós e o Espírito abra o nosso entendimento à medida que estaremos a mergulhar também na palavra de Deus. Amém? Estaremos a dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João. Então peço-vos, possam me acompanhar até lá, possam abrir no primeiro capítulo. 1 de João, capítulo 1. Hoje vamos meditar especificamente nos versículos 5 a 10, pensando um pouco acerca daquilo que são as marcas de uma fé cristã genuína, de acordo com aqueles versículos. Mas para termos noção do contexto, daquilo que João já disse e o que João vai dizer agora, vamos ler a totalidade do capítulo. Diz então João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Amados, eu quero recordar-vos que João está a escrever para um conjunto de cristãos, para uma igreja local. Pessoas que já conhecem aquilo que são as verdades essenciais da fé cristã. Sabemos que é uma comunidade que já tem algum conhecimento teológico e bíblico pelo tipo de linguagem que o apóstolo está a usar. Ele recorre a exemplos e termos teologicamente profundos, como palavra da vida ou outros exemplos que estaremos a ver hoje. E João está a escrever-lhes com o propósito de confrontar os falsos ensinos que estavam a surgir no meio daquela comunidade. Confrontar e refutar é o motivo principal desta carta. João quer combater o falso ensino que havia surgido. Nós vimos na semana passada que estes falsos mestres, aos quais o autor a certo momento na carta vai chamar de anticristos, estariam a negar a própria pessoa de Jesus Cristo. Ao meditar nos primeiros 4 versículos, percebemos que eles estavam a rejeitar especificamente um aspecto central, crucial da pessoa de Jesus, a sua humanidade. Eles rejeitavam o facto de Jesus ter vindo num corpo físico. Entendemos isso porque João, naqueles versículos iniciais, vai enfatizar o seu testemunho ocular, que ele viu, ele tocou, ele ouviu. Então, com estas palavras, João quer deixar muito claro para os leitores da altura e para nós hoje, que contrariamente àquilo que os falsos mestres ensinavam, Jesus de facto tinha existido no nosso meio como um ser humano como nós. E ao enfatizar esta realidade física de Jesus, João está a derrotar uma série de heresias. Porque, como vimos, ao rejeitar a humanidade de Jesus, eles estavam, na verdade, a rejeitar também o papel de Cristo como nosso representante.
Se Cristo não foi humano, não encarnou como homem no nosso meio para nos representar, então a ira de Deus não foi apaziguada. E nós ainda gememos por causa dos nossos pecados. João então deixa claro que a identidade de Jesus não é uma questão trivial ou uma questão secundária, mas é algo central à fé cristã. Terminamos por ver como João vai conciliar a centralidade que Jesus ocupa na fé com a comunhão e a alegria dos crentes. Esse é o propósito que ele menciona nos versículos. Lembrem-se e olhem para os versículos 3 e 4. Ele diz: isto vos anunciamos. Para quê? Para que tenhais comunhão connosco. E depois no versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Comunhão e alegria são os propósitos não só daqueles versículos, mas de toda a carta. Ao longo da carta, João vai enfatizar, vai alistar aquilo que são as marcas, as características daqueles que são verdadeiramente salvos por Jesus. João vai estabelecer uma distinção. Há aqueles que são salvos e há aqueles que não são salvos. Há aqueles que têm comunhão connosco e há aqueles que não têm comunhão connosco. Assim, quem não confessa Jesus Cristo, quem não confessa que Ele é Deus, que existia desde o princípio e que encarnou como homem no nosso meio para nos salvar, como nosso substituto, não tem comunhão connosco, não tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o Filho. Essa é a base da nossa fé. É por aí que João começa. Porque ao rejeitar a base, rejeita-se o todo. Portanto, a primeira marca que vimos na semana passada, apresentada por João, é que confessar que Jesus Cristo é Deus, que se fez carne para nos representar e nos garantir o perdão. Esta é a primeira marca de um verdadeiro cristão, que ele confessa isto. No texto de hoje nós estaremos a ver João a retratar uma realidade que cada vez mais se tem tornado comum no meio cristão no geral. Enquanto evangélicos, acho que sempre fomos muito fortes em criticar os católicos que dizem ser não praticantes. Porque reconhecemos naquela afirmação um problema fundamental. Um problema com a prática da sua fé. Porque a salvação não se dá por tradição. Não se dá simplesmente porque a pessoa diz que conhece a Deus. Lembram-se do que Tiago diz? Crês que Deus é um só, fazes bem. Pois os demónios também creem e estremecem. Este ser cristão nominal é algo que já não se manifesta só ou maioritariamente na Igreja Católica. É algo que se tem impregnado no cristianismo como um todo. Cada vez mais vamos ver pessoas a afirmar que são cristãs. Mas se nós observarmos bem o modo como eles vivem as suas vidas, nós percebemos que a coisa não coincide com aquilo que eles professam. Esta não é uma realidade nova. Vemos, por exemplo, o profeta Isaías, ou aliás, Deus a afirmar através do profeta Isaías que este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Aquele que se quer identificar como cristão nominal, talvez pensa que vive numa espécie de área cinzenta daquilo que é a fé, podendo viver com os pés no mundo, mas estar a usufruir dos benefícios futuros e eternos da salvação. Mas o cristão nominal é uma invenção humana para trazer paz à nossa mente face à realidade da condenação eterna. Ou se é salvo ou não se é salvo. Não existe isto de não praticante, não existe um meio termo. Apenas há estas duas opções. E este é o problema que vemos João a adressar nestes versículos. Resolvendo um problema de identidade e de genuinidade.
essencialmente separando o trigo do joio. Se nos versículos 1 a 4 observamos esta defesa da parte do autor daquilo que ele comunicou àquela igreja, como sendo algo que eles viram, que eles testemunharam, culminando no relato do facto de Jesus Cristo ser manifesto em homem, centrado na pessoa de Jesus Cristo, os versículos de hoje vão então dar continuidade àquilo que o apóstolo tem a dizer. Notem que há muitas palavras presentes nos versículos 5 a 10 que se encontram também do 1 ao 4. A palavra comunhão repete-se. As palavras ouvimos e anunciamos, tal como a palavra mensagem. Existe, portanto, uma continuidade entre estes textos. O propósito do autor permanece o mesmo, mas ele vai elaborar um pouco mais acerca do tema que ele está a falar. Notem que a partir do versículo 5, João vai agora ocupar-se em tratar da mensagem que ele ouviu e que ele transmite. Observem o versículo 3. O que é que João está lá a dizer? João diz que as coisas que ele e os restantes apóstolos têm anunciado àquela comunidade é o que têm visto e mais o que têm ouvido. Assim, hoje vamos ocupar-nos essencialmente de 2 pontos principais: o conteúdo da mensagem ouvida e as implicações da mensagem para os ouvintes. 2 pontos apenas: o conteúdo da mensagem e as implicações para os ouvintes. Acerca do conteúdo da mensagem, o apóstolo vai aqui dizer: e a mensagem que dele ouvimos é esta. A mensagem que eles ouviram de quem? Dele. Quem é este ele? É Jesus. João vai agora expor a mensagem que eles escutaram da própria boca do Senhor Jesus, fazendo novamente a alusão à questão de que aquilo que eles professam, aquilo que eles anunciam, não é algo inventado por eles. Não são as suas convicções pessoais. O testemunho apostólico resume-se ao anúncio da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, bem como tudo aquilo que ele ensinou. E o que é que eles ouviram de Jesus? Ao que é que se resume a pregação de Cristo, de acordo com João, neste versículo 5? Deus. O propósito de todo o ensino de Jesus era revelar Deus, era dar a conhecê-lo, o seu reino, a sua vontade àqueles que escutassem. E de tudo aquilo que Jesus ensina nos Evangelhos acerca de Deus, João vai resumi-lo nesta afirmação: Deus é luz e nele não há treva alguma. Neste resumo que o apóstolo está a dar do ensino de Jesus, quando ele diz que Deus é luz, ele não está a querer dizer que Deus é literalmente luz. Ele está a fazê-lo de forma simbólica. Frequentemente, quando nós lemos as Escrituras, nós iremos ver os autores bíblicos a agarrarem elementos reais e a aplicá-los com um significado simbólico, de modo a comunicar algumas verdades acerca de determinados assuntos. Por exemplo, quando o salmista diz: o Senhor é a minha rocha. O salmista não quer dizer que Deus é literalmente uma rocha. Ele está a dirigir o leitor para pensar nas características de uma rocha, na sua firmeza, o quão sólido é inabalável, é confiável. Uma rocha representa o refúgio e a estabilidade em tempos difíceis. Ou, por exemplo, quando João, em Apocalipse, diz que ouviu uma voz como de muitas águas, como voz de grande trovão. Isto não significa que cada vez que chove muito ou cada vez que há um trovão, que é a voz de Deus. João, em Apocalipse, quer dizer que a voz de Deus é poderosa. Assim, quando
João diz que Deus é luz, é uma linguagem simbólica. E em relação à luz como linguagem simbólica, eu gostaria de ver um exemplo convosco concreto. Em Gênesis capítulo 1. Marquem aí 1 de João, acompanhem-me até Gênesis capítulo 1 e depois voltaremos para 1 de João. Gênesis 1, relato da criação. Este texto também é conhecido por nós, acredito. Gênesis 1. Observem o que o autor vai registar no versículo 2. A certo momento ele vai dizer que sobre a face do abismo existia o quê? No versículo 2. Trevas. Sobre a face do abismo havia trevas. Depois, no versículo 3, o que é que Deus cria? Luz. Deus disse, haja luz, e fez-se luz. E no versículo seguinte, o que é que Deus vai dizer em relação à luz? Que era boa. Então, através deste elemento real, literal, tudo aqui é um facto, é histórico. Através deste elemento, estabelecem-se significados simbólicos, onde a luz é usada para referir-se ou ser um símbolo descritivo de algo bom e as trevas, por sua vez, como símbolo de algo mau. Portanto, ao longo da Escritura vamos ver luz ser usada para significar pureza, santidade, verdade e as trevas significando o erro, o engano, pecado, mentira. Inclusive veremos estes significados a serem aplicados neste texto de 1 de João. Voltemos então à carta de João. Portanto, ao referir-se a Deus como luz, João está de modo muito resumido a afirmar que na sua totalidade, em todo o seu ser, em todo o seu caráter, Deus é bom, que Ele é perfeito e puro. É uma afirmação que o apóstolo faz duplamente, porque reparem que ele diz, Deus é luz. E depois ele diz, e nele não há treva alguma. Que é como se ele estivesse a dizer, Deus é luz, Ele é verdadeiramente luz. Deus enfatiza que Deus é bom e puro. João enfatiza. E sabemos que Deus é a luz porque esse é o testemunho que chega até nós. Sabemos-lo porque essa é a nossa experiência na nossa vida. Sabemos que Deus é luz, sabemos que Deus é bom porque nós temos experienciado essa realidade. Sabemos que Deus é luz porque a Escritura o revela como luz. Do início ao fim do relato bíblico, é possível ver que Deus é bom, que Deus é perfeito e que Deus é puro. Na medida que o próprio Deus se revela à humanidade ao longo da Escritura, a própria humanidade vai reconhecer isso. Vai expressar a bondade de Deus. Estas afirmações acerca da bondade de Deus estão constantemente presentes nos Salmos. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o salmista. Por exemplo. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. À medida que Deus se revela, à medida que Deus age no meio da humanidade, a sua bondade vai ser manifesta, vai ficar evidente. Mas o expoente máximo da bondade de Deus é revelada, é evidenciada na obra da redenção dos seus filhos. Reparem que nestes versículos a palavra pecado vai aparecer de forma repetida. Iremos estar a tratar sobre esse assunto mais à frente. Mas o facto de Deus ser luz significa também que quando Ele se revela à humanidade, quando conhecemos que Ele é puro e santo, e quando estamos diante da sua majestade e da sua santidade, o que vem à tona,
o que se torna visível é a nossa impureza. É a nossa mentira, é o nosso pecado. Por exemplo, quando Moisés está diante da sarça, o que é que ele faz? Ele cobre o seu rosto, porque ele teme olhar para Deus, demonstrando que ele reconhecia que ele não era digno de estar ali. Ou quando Isaías viu o Senhor, o que é que ele diz? Ai de mim, eu estou perdido porque sou homem de lábios impuros. O facto de Deus ser luz significa que as nossas trevas são expostas. E Jesus, que sendo essa luz que veio ao mundo, que encarna no nosso meio, de modo a manifestar o Pai, a dar a conhecer o Pai, a sua vontade, o seu reino, a certo momento do Evangelho de João, quando ele está a falar para Nicodemos, ele diz: os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Esta é a nossa condição. Quando a luz se revelou, nós tentámos nos esconder. Nós fugimos. Nós sentimos vergonha. Mas não quisemos ficar na luz. Nós pecámos. Afastámos-nos daquele que nos criou. Afirmámos que não precisávamos de Deus para nada. Mas mesmo assim tudo fica evidente e manifesto diante de Deus. O ser humano tenta se esconder. Foi isso que Adão e Eva fizeram. O ser humano tenta se esconder, mas não há canto neste mundo onde tu te possas esconder. Não há canto, não há lugar neste mundo que Deus não conheça. Que Deus não tenha alcance. Ele vê-te. Ele conhece o teu pecado. Amados, a nossa impureza, a realidade do nosso pecado só é trazida à luz porque o próprio Deus se manifesta. Se Deus não se revelasse, se Ele não se mostrasse à humanidade, nós nem sequer saberíamos que temos pecado. Se tanto o nosso ser deveria romper em louvor e gratidão. Porque Deus não tinha de se revelar. Deus não tinha de expressar a sua bondade na forma de Jesus Cristo, que é o nosso substituto e que entrega a sua vida. Pedro, na sua segunda carta, diz-nos que Deus não poupou os anjos quando pecaram, lançando-os no Tártaro e entregando-os ao abismo de trevas. Do mesmo modo, Deus não tinha de nos salvar. Ele podia ter-nos entregue aos nossos pecados, deixar-nos a vagar nas trevas, e agindo assim, Ele estaria a ser perfeitamente justo. É por amor, exercendo a sua bondade, que Deus escolhe salvar-nos. É por bondade, reconhecendo a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós próprios, que Deus envia o Filho, que se torna como um de nós, para sofrer o juízo que nos era devido. É Jesus que satisfaz a ira e a justiça divina do Pai, reconciliando-nos com Deus. Toda a obra de Deus, do princípio ao fim, está fundamentada na sua bondade. Assim eu quero exortar-te. A ti que reconheces que tens pecado, que tens fugido de Deus. A condenação pronunciada por Deus sobre o pecado é a morte eterna. Estás condenado para sempre a sofrer. Não vais usufruir do Deus que é bom. Mas Deus oferece uma salvação. Em Jesus Cristo, que vive e morre em representação de ti e de mim, para que pudéssemos estar em paz com Deus. Viver eternamente com Deus. E Cristo é o único caminho. Portanto, eu exorto-te, arrepende-te dos teus pecados. Crê que Jesus é o teu Salvador, para que possas também estar para sempre com este Deus que é a luz. Portanto, Deus é a luz, é esse o conteúdo da mensagem que João e os apóstolos anunciaram. Ele é bom, perfeito e puro.
Essa é também a verdade que nós confessamos e proclamamos. Mas desta doutrina que nós confessamos e proclamamos, advêm implicações morais e éticas para o modo como nós vivemos. A doutrina é importante, conhecer, estudar é importante, ler as Escrituras é importante, sem dúvida. Mas o estudo da doutrina sempre deve resultar em transformação. Deve sempre resultar em algo visível. Algo que os outros podem também testemunhar. Ou seja, tal como Deus é luz, nós somos levados a andar na luz. É esse o argumento do autor nos versículos 6 a 10. Ali nós vamos encontrar uma série de princípios provenientes do facto de Deus ser luz, que resultam em resultados práticos, visíveis no modo como nós vivemos. Na semana passada, a certo momento, eu dei um exemplo de modo a ilustrar, a transmitir uma ideia de que podemos discernir o verdadeiro do falso através dos sentidos que humanamente somos dotados. Recordam-se, eu mencionei que nós sabemos que o fogo queima porque nós ouvimos, e isso reteve, pelo menos por momentos, talvez o nosso toque no fogo, mas que de modo inevitável, mais tarde na nossa vida, nós de facto nos queimamos. Mas notem como o facto de nos termos queimados teve implicações para o modo como vivemos. Já não queremos tocar no fogo cada vez que vemos fogo. Já sabemos, ali tem que ter cuidado. Já não vamos querer tocar de modo deliberado no fogo. Do mesmo modo, quando nós somos confrontados por Deus, quando conhecemos os seus atributos, quando conhecemos quem Ele é, ao sermos confrontados com a sua bondade, que é manifesta na obra da redenção, e estando diante desta pureza, desta santidade, reconhecendo a nossa pecaminosidade, nós somos levados ao arrependimento. Querendo que o sacrifício de Jesus nos reconcilia com o Pai. Quando a obra é evidente, quando nós chegamos ao conhecimento da obra, o nosso ser não permanece o mesmo. Desde o momento em que chegamos a esse conhecimento, caso tenha sido genuíno e honesto, o nosso ser não permanece idêntico. A partir daquele momento, a imagem de Deus, que é intrínseca no nosso ser, começa a ser restaurada pela obra do Espírito Santo. Num processo que chamamos de santificação. Em que, cada vez que nos dirigimos às Escrituras para conhecer a vontade de Deus, para entender o que é que Ele deseja para as nossas vidas, a partir desse conhecimento vamos ser transformados e moldados pelo Espírito a viver de acordo com essa vontade. Por exemplo, no livro de Levítico, Deus vai apresentar a sua vontade e depois, de forma repetida, vamos encontrar a seguinte expressão: sede santos, como eu sou santo. Assim, a exortação, o caminho que somos levados a percorrer é a luz. Isto significa que, sendo Deus luz, é nele que nós encontramos o que significa andar na luz. O Deus eterno que criou todas as coisas já revelou o que é andar na luz. Andar na luz é andar e viver conforme a sua vontade revelada nas Escrituras. Portanto, num mundo que deseja constante mudança, que procura constantemente aquilo que é melhor, um Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é o começo de todas as coisas e é Ele quem as sustém, naturalmente, este Deus que é luz, que é bom, está em direto contraste com uma cultura progressista. Nós não procuramos aquilo que é melhor de acordo com os padrões do mundo. O nosso desejo enquanto filhos
é ver a sua vontade ser cumprida no mundo onde nós vivemos. Reconhecemos e cremos que a partir de Deus surge tudo aquilo que deve ser a norma para a vida humana. E que melhor do que a vontade de Deus para a vida humana não há. Ao afirmar que Deus é luz, afirmamos que o nosso desejo é que a luz ilumine o mundo, que o ser de Deus permeie a humanidade. Portanto, conhecer Deus resulta em implicações práticas no modo como vivemos. E João vai alistar algumas implicações e ele fala em grupo. Nos versículos 6 e 7, ele vai falar de coerência, de integridade. Nos versículos 8 a 10, ele vai estar a falar ou a tratar da relação dos cristãos com o pecado. Notem os versículos 6 e 7, onde o apóstolo diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João, ao longo da sua carta, nós vamos ver que ele usa muito os contrastes. Luz e trevas, amor e ódio, entre outros, estão presentes no decorrer desta carta. E ele aqui está a contrastar a comunhão com Deus com o andar nas trevas. Luz e trevas, conforme nós vimos, são opostos. Não há um complemento entre eles. Não há meio termo. Não existe lusco-fusco neste sentido simbólico. Luz e trevas são os únicos pontos no espectro que diz respeito à vida humana. Ou se está na luz, ou se vive nas trevas. Assim, estar na luz, andar na luz, de acordo com este versículo, é ter comunhão com Deus. Se tiverem em consideração o contexto destes versículos, aquilo que meditámos na semana passada, João já falou sobre o que significa ter comunhão com Deus. Quando meditámos naqueles versículos, nós concluímos que João está a dizer que todo aquele que crê e confessa que Cristo é Deus, que é eterno, que encarnou, esse tem comunhão com o Pai. E agora o apóstolo elabora um pouco mais acerca deste assunto de ter comunhão com o Pai. E aqui, seguindo o mesmo padrão, no versículo 7, andar na luz é a evidência de que a nossa confissão, o nosso testemunho de fé é verdadeiro. E que é garantia de que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Por outras palavras, João afirma que andar na luz é uma evidência da nossa salvação. Andar na luz é uma marca do verdadeiro cristão. Em contraste, reparem que ele diz que aquele que confessa ter comunhão com Deus, neste sentido, mediante a pessoa de Jesus Cristo, mas que anda ativamente nas trevas, essa pessoa mente. Não pratica a verdade, pelo que não tem comunhão com Deus. Portanto, se vives dia após dia longe do teu Criador, não caminhando de acordo com a sua vontade, tu permaneces nas trevas, tu permaneces em pecado. O ponto que João quer comunicar aqui é que o modo como vivemos dá testemunho daquilo que nós confessamos. Se nós dizemos ser salvos por Jesus, a nossa vida tem que manifestar essa realidade. Se em vez de bondade, pureza e santidade, praticamos a maldade, o pecado e a mentira, isso significa que o nosso coração não foi alcançado pelo Evangelho. Toda a mensagem que os apóstolos ouviram da boca de Jesus e que nós ouvimos da boca dos apóstolos e dos pastores que falaram e apresentaram o Evangelho para nós, não fica pela teoria. Olha para os exemplos dos apóstolos. Imaginem, por exemplo, o que seria se Saulo, que matava e perseguia cristãos, dissesse que se tinha convertido, mas continuasse a matar e a perseguir cristãos. Qual é que seria o peso do seu testemunho? Do mesmo modo, do que vale dizermos que somos pessoas nascidas de novo?
se nós continuamos a viver uma vida de pecado obstinado que não se arrepende. E sabe, não é pelo teu conhecimento das Escrituras, não é pelo teu conhecimento doutrinário. Isso não é evidência da tua salvação. O conhecimento necessariamente gera transformação. E se não há transformação, então é uma evidência clara de que o Evangelho não alcançou o teu cerne. É o mesmo que os fariseus. Eles conheciam muito bem a lei, mas o seu coração continuava distante de Deus. Neste sentido, eu quero recordar-vos das palavras de Tiago. A fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Portanto, sonda o teu coração. Neste espectro da vida humana, de luz e trevas, onde é que se encontra o teu coração? Onde é que se encontra a tua vida? Chegando então aos versículos 8 a 10, o apóstolo vai agora falar acerca da relação do cristão com o pecado. João escreve: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos, se por um lado João menciona que aquele que permanece em trevas, em pecado constante, evidencia que não conhece verdadeiramente a Deus, que o seu coração não foi alcançado, João vai, por outro lado, recordar que para nós caminhar na luz não significa que somos perfeitos ou que estamos isentos de pecado. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Enquanto nós permanecermos neste mundo, nós vamos continuar a lutar contra o pecado. A carne e o espírito vão estar em constante confronto e vai haver ocasiões em que, infelizmente, nós vamos ceder. Vamos dar lugar aos desejos carnais. Portanto, ao recordarmos a nossa real e constante luta contra o pecado, nós somos levados a dependermos de Deus, a recordar a cruz de Cristo que nos liberta. Esta batalha contínua impede-nos de nos tornarmos orgulhosos, de acharmos que somos capazes de vencer agora todo o pecado pelos nossos próprios esforços, de acharmos que somos autossuficientes. Em vez disso, obriga-nos continuamente a buscar a graça de Deus, a depender de Deus totalmente. Então, o que é que distingue esta luta constante na qual nós nos encontramos com aqueles que permanecem em trevas? A resposta é apresentada no versículo 9. Se o versículo 8 vem dizer que nós temos pecado, o versículo 9 vem dizer como, apesar de pecarmos, nos aproximamos de Deus de modo a manter a comunhão com Ele. Diz-nos o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É verdade que nós vamos pecar, é verdade que nós vamos falhar imensas vezes, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, que entrega a sua vida para que possamos ter perdão de pecados, nós temos acesso a Deus. Podemos, em primeiro lugar, ter a certeza de que o seu sacrifício satisfez totalmente a ira de Deus. E assim podemos entrar, dirigir-nos com confiança a Deus, sabendo que Jesus Cristo nos dá esse acesso. Vivemos numa era onde existe uma constante tendência para fugir daquilo que não gostamos, daquilo que nos ataca, daquilo que nos expõe, daquilo que nos critica. Vivemos numa cultura que quer que os outros vejam o lado mais agradável e bonito da nossa vida. Queremos que vejam que não temos falhas, que a nossa vida é perfeita. Bem como tendemos a seguir aqueles que dizem aquilo que nós queremos ouvir. O apóstolo Paulo adverte Timóteo que essa era a tendência
que se tornaria uma realidade. Ele diz: virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Diante desta cultura que quer rejeitar a crítica e o apontar as nossas falhas, nós, enquanto igreja, enquanto indivíduos que apresentam e proclamam uma mensagem do Evangelho, tendemos a esconder o pecado atrás das costas ou a eliminar, de facto, a evidência do pecado na nossa proclamação. Tenham a certeza das palavras do apóstolo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos qualquer pecado, se rejeitarmos a existência do pecado na vida humana, estamos a rejeitar toda a mensagem proclamada por Cristo e toda a sua obra. Ao negar o pecado, estamos a dizer que o ser humano não precisava de salvação. Estamos então a negar a necessidade de perdão que é encontrada em Cristo e a dizer que toda a mensagem dos apóstolos, toda a mensagem que o próprio Jesus Cristo professou é mentira. Por outro lado, como o pecado pessoal é algo que as pessoas não vão gostar de escutar, não se fala desta real condição que afeta a humanidade, seja nos nossos sermões, seja nas nossas apresentações da Boa Nova. Prefere-se falar de um Deus que é bom, de um Deus que é amor. Mas, simultaneamente, encobre-se que essa bondade e esse amor se manifesta sobre uma situação que nos condenava. Quando a pessoa demonstrar mais interesse e talvez assumir um compromisso com a Igreja ou com Cristo, talvez eu aí pense em apresentar a realidade do pecado, pensamos nós. Mas esta apresentação tendenciosa e até mesmo deficiente do Evangelho não esconde a realidade do pecado, porque ele é evidente no seio da humanidade. O que esta tendência esconde é a cruz de Cristo. Se não falarmos do pecado, nós não temos qualquer fundamento, não temos qualquer razão para mencionar ou apresentar Cristo morto e ressurreto. É verdade que a condição ou a realidade do pecado nos humilha. Mas é uma realidade que nos leva a contemplar Cristo e nos dirige para os braços do Pai. Se foges cada vez que pecas, rejeitando a confissão, agarrando-te orgulhosamente ao teu ego, sabe que o pecado obstinado revela que não tens comunhão com Deus. Por muito certo que seja que sintamos muita vergonha e muita culpa quando lá tenho eu que ir voltar a ter com Deus vergonhosamente porque voltei a cair no mesmo pecado, isso vai restabelecer a comunhão com Deus, vai aprofundar a nossa relação com Deus, vamos crescer em amor a Deus, vamos crescer em ódio pelo pecado e vamos adquirindo assim domínio próprio. Para terminar, estão recordados do propósito do autor? O propósito que ele tem ao escrever a carta? Aquele propósito que ele menciona nos versículos 3 e 4? Comunhão e alegria. Ele escreve com o propósito que os crentes tenham e permaneçam em comunhão uns com os outros e com Deus. Isto é, que permaneçam na sã doutrina. Pelo que ele alista estas diversas características que demonstram um correto entendimento de quem Deus é, que irá culminar na genuína comunhão dos crentes. Neste primeiro capítulo, João já evidenciou então duas marcas de uma fé genuína. A primeira é o confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e a segunda é uma vivência adequada àquilo que nós confessamos, que se articula com aquilo que nós proclamamos. Estas duas marcas estão dependentes uma da outra.
A pessoa de Cristo é o fundamento da nossa fé. Sendo Ele a manifestação física do Deus que é luz, aquilo que cada um de nós confessa acerca dele vai determinar o nosso entendimento do Evangelho, evidenciando assim uma verdadeira ou uma genuína salvação. Mas não fica por aí. Como vimos hoje, existem implicações morais e éticas para a vida do cristão. Aquilo que nós vivemos deve ser coerente com aquilo que nós dizemos crer e vice-versa. Eu posso andar por aí a dizer que sou do Benfica ou do Sporting ou de outro clube qualquer, mas se eu não assisto aos jogos, se eu não conheço os jogadores, serei eu de facto um adepto? Do mesmo modo, podes até confessar que Jesus é o Cristo, que habitou no nosso meio para nos salvar. Podes afirmar que Ele é luz, mas se não dás a vida pela tua esposa como Cristo deu pela igreja, se tu não amas o teu marido como amas ao Senhor, se tu não procuras ter comunhão com o resto dos teus irmãos, se não procuras amar o próximo, se não procuras conhecer Deus através da Escritura e viver de acordo com os seus preceitos e dos seus desígnios, se ativamente demonstrares que vives uma vida completamente oposta àquilo que tu dizes crer, significa que tu não conheces a verdade, que tu não conheces Deus, que tu não tens comunhão com Ele. E então, o resto dos crentes não tem qualquer fundamento para afirmar e testemunhar da tua fé. E nesse sentido, a minha exortação é a mesma que eu fiz há pouco. Arrepende-te e confessa o teu pecado. Crê no Senhor Jesus como teu Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Vamos terminar com uma palavra de oração.